Olá, meus irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu irmão Márcio Leite. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 16. Livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 16. Mas antes da mensagem, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a Deus, é Deus quem nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na graça do teu Espírito Consolador, o teu Espírito Santo, clamamos a Ti com a certeza e a convicção de que o Senhor está nos ouvindo. Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida nas Tuas mãos, pelos livramentos concedidos a nós, ó Pai, e a salvação das almas de uma forma geral. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença, da qual tem nos concedido a vitória. Temos lutas, Senhor, mas é através das lutas, ó Deus, que nós alcançamos a vitória das Tuas mãos santa e poderosa. Graças te damos, Senhor. Receba em Tuas mãos nossas orações e fala conosco através da Tua palavra, direcionada pelo Teu Espírito Santo. E a todos quando que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, possamos todos juntos, Senhor, anunciar o Teu amor, anunciar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, e amém, Jesus, e amém. Irmãos, para a nossa meditação, mais uma vez, vamos lermos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 16, que diz assim, a mensagem: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, nos concedeu esta graça para que nós possamos chegarmos diante do Senhor Jesus Cristo, Autor e Consumador da fé, nos dando a graça que nós não merecemos, mas é a graça do Senhor Jesus que nos basta. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Louvado seja Deus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, louvado seja Deus. O Senhor havia mandado os seus discípulos a caminharem para ir anunciar a Tua palavra, anunciar verdadeiramente o Teu amor infinito, anunciar a todos quanto que quisesse ouvir sobre o reino de Deus. E Jesus estava, irmãos, louvado seja Deus, na terra, ali juntamente com os discípulos. Jesus Cristo se fez homem como nós, mas não pecou. Jesus Cristo se fez carne. Ele era o Verbo, que era Deus, estava com Deus e é Deus. Então Jesus esteve na terra, irmãos, anunciando o reino de Deus. Ele, que é o caminho e a verdade que nos conduz à paz, que direciona a nós ao encontro do Pai Celestial. Jesus Cristo andava com os discípulos. Os 11 discípulos de Cristo estavam na Galileia, onde o Senhor mandara ir, lá para o monte, onde Jesus tinha designado. E quando viram, adoraram. E quando eles viram Jesus, irmãos, os discípulos, além de partir para a Galileia, para o monte que Jesus tinha ordenado eles a irem, quando eles viram Jesus, eles adoraram o Senhor. O Senhor Jesus foi adorado pelos discípulos. Os discípulos viram Jesus. Jesus andou na terra. É como diz a palavra de Deus, que a terra são estrados dos pés do Senhor. Então Jesus estava na terra com os discípulos, ajudando eles a vencerem todos os obstáculos. Jesus Cristo estava transformando, purificando, salvando almas.
e usando os discípulos, juntamente com os discípulos, cooperando ele, abençoando as almas e salvando. Os discípulos, irmãos, viram Jesus e adoraram, bendizeram o teu nome santo. Mas, infelizmente, alguns entre eles, duvidaram, louvado seja Deus. Os discípulos adoraram o Senhor, mas alguns entre eles, infelizmente, duvidaram de que era Jesus. E Jesus chegando, louvado seja Deus, Jesus chegou diante dos discípulos e falou para os discípulos. Imagine, irmão, que bênção. Jesus chegou diante dos discípulos e falou para os discípulos desta forma. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ressuscitou, venceu a morte, porque tragada foi a morte na vitória. Então Jesus é a nossa vitória. A morte foi tragada porque Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a salvação. Assim como Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as nações, os discípulos, os apóstolos, todos quantos que vinham até ele. Então o mesmo Jesus que lá no passado curava as enfermidades, libertava, transformava, é o mesmo Jesus que hoje, espiritualmente, opera em nosso meio, através do teu Espírito. E diz a palavra do Senhor que Jesus falou para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmão, nós sabemos, graças a Deus, é Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Ele veio, nos trouxe Jesus, enviou Jesus para nós, para nos salvar, porque Jesus é o caminho, nos conduz à paz. O Senhor Jeová, o Senhor Deus, mandou Jesus, enviou Jesus para morrer por nossos pecados, para nos salvar. Isso porque Jesus é amor, Deus é amor. Então, do nosso Deus, diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou o mundo de tal maneira que este mundo é você, irmão. Nós somos o mundo que o Senhor amou. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então você é o mundo de Deus. Nós somos o mundo do Senhor. O Senhor nos ama. Por isso Ele nos enviou Jesus Cristo, porque nos concedeu amor imerecido. Mas pela tua graça e a tua misericórdia, nos enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. A vida eterna, irmão, não é que nós vamos descer a sepultura, ou pessoas falam dessa forma: nós temos a vida eterna porque fulano morreu. A vida eterna significa Jesus Cristo, irmãos. Então a vida eterna está em Jesus. A vida eterna é o próprio Jesus. Porque pode observar que a Bíblia chega a dizer para nós que do pó nós viemos, e ao pó nós tornaremos. E as pessoas começam a criticar. Mas as pessoas dizem que você tem vida eterna. Irmãos, a vida eterna é nós estarmos em Jesus. Jesus é a vida eterna. A palavra diz para nós que Deus amou o mundo da maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós não perecemos e temos a vida eterna é Jesus. Você que está com Jesus, você recebeu a vida eterna. Jesus é a vida eterna. E Jesus, irmãos, louvado seja Deus, ele profetizou diante dos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, nós sabemos que quando Estevão morreu por amor a Cristo, ele não negou Jesus. Ele morreu, foi fiel até a morte. Mas antes de Estevão morrer apedrejado, ele diz claramente, para testemunhar, que ele estava vendo os céus abertos. E quando Estevão viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à destra do Pai soberano. Estevão viu Jesus à direita de Deus, o Pai Celestial. Louvado seja Deus. E ele cheio do Espírito Santo. Então, irmão, o Senhor Deus de Israel está lá nos céus. E Jesus à destra dele, à direita do Pai Celestial. Mas dentro de nós, dentro de cada um de nós que estamos com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Estevão, ele não viu o Espírito Santo nos céus, mas ele viu Jesus à destra do Pai Celestial, o Senhor Jeová, o Senhor nosso Deus. Mas cá na terra, ele estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus estava dentro de Estevão. Foi o Espírito Santo de Deus que consolou Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele ali foi consolado pelo Espírito de Deus para vencer e não negar Jesus. É o Espírito de Deus que dá força para nós não negarmos Jesus em nossas lutas, em nossas pelejas, por mais que haja obstáculo. O Espírito Santo de Deus que nos consola, é Ele que nos ensina a ser fiel até a morte. E Jesus falou para os discípulos:
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo não está em carne mais nesta terra. Jesus veio como homem, ele se fez homem, se fez carne, andou em nosso meio, ele ressuscitou em carne, mas subindo aos céus, ele desapareceu, não foi mais visto pelos olhos dos discípulos, nem aqueles que estavam ali vendo Jesus subir. Então Jesus Cristo ressuscitou em carne, veio em carne, ressuscitou em carne e começou a subir e entrou nos céus em espírito. Então está à destra do Pai, soberano Deus. Mas antes de Jesus subir, ele diz verdade para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, graças a Deus, é Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele esteve aqui em carne, mas foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Então, mesmo Jesus, que está lá no céu, à destra do Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, o mesmo Jesus que está ao ladinho do Pai, ele também intercede por nós nesta terra com o teu Espírito, porque ele tem poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus é o caminho que nos conduz à paz. Jesus Cristo é a verdade para nós. Então ele diz lá para os discípulos, falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, ele tem poder nos céus e na terra. Ele está diante do Pai Celestial, nos céus, à destra do Pai Celestial. E o Espírito Santo, o Espírito Consolador que nos enviou, em nome do Pai, está conosco na terra. Mas ele, Jesus, o próprio Jesus, mesmo estando lá nos céus, ele tem o poder aqui na terra de nos direcionar. Ele dirige a cada um de nós através do teu Espírito, intercedendo por nós. Diz assim a Deus: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Jesus falou para os seus discípulos para ir e ensinar. Então todas as pessoas, irmãos, que os discípulos idem contra eles, Jesus falou para os discípulos: ide contra os povos, as nações. Jesus ensinou os discípulos a ir de encontro todas as almas. Mas primeiro Jesus falou: ide. Então, irmãos, os discípulos de Jesus Cristo, ele ia diante das almas que estavam desarraigadas, as ovelhas que estavam desarraigadas do aprisco, aquelas ovelhas que estavam longe, que estavam distanciadas. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Ele usou os discípulos, que através do Espírito Consolador, o teu Espírito, o Senhor estava operando na vida dos discípulos. E Jesus diz para os discípulos: ide e ensinai. Primeiro Jesus manda os discípulos ensinar. Então os discípulos veem, irmãos, através de Jesus Cristo, ensinar a todas as almas a andar, a receber Jesus, andar nos caminhos do Senhor. E depois que aquelas pessoas viessem ouvir os discípulos a falar de Jesus, ouvindo Jesus falar, eles eram preparados, diz a Deus claramente: ide e ensinai todas as nações. Primeiro os discípulos iam ensinar as nações, ia pregando a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Ele ia ensinar o povo, e depois que o povo vinha aprender a palavra de Jesus Cristo, depois que o povo estava já aprendendo com Jesus, usando os discípulos, eles iam e ensinavam, e depois do ensino, da aprendizagem da palavra de Deus, os discípulos, irmãos, até mesmo Jesus, ia batizando as almas, porque aquele que recebe o Evangelho de Cristo, é como diz a palavra de Deus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. Irmãos, para ser batizado, irmãos, o homem primeiro tem que crer na palavra. Então primeiro os discípulos ensinavam, Jesus ensinava, e depois desta preparação de ensinar os povos ali, as nações, acerca do reino de Deus, Jesus ensinava e usou os discípulos para ensinar as nações, e depois de ensinar uma preparação para eles, viesse a batizar. E esse batismo, meus irmãos, era direcionado. Jesus ensinou os discípulos a batizar as nações, para ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas quando os discípulos, irmãos, iam batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o próprio Jesus, invisivelmente, espiritualmente, ia cooperando com os discípulos para que todas as almas pudessem ser transformadas pelo poder de Deus, porque foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, pelo teu amor infinito, pelo teu poder, ele vai usando o teu servo, usando a tua serva para ensinar acerca do reino de Deus. E depois que os discípulos
você, direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, ensina as pessoas a ouvir a palavra do Senhor, acerca do reino de Deus. E quando as pessoas aprendem sobre o reino de Deus, elas vão ser preparadas para batizar. Aí vão ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. E diz mais a palavra de Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus falou para os discípulos, irmãos, que por mais que Jesus ensinou os discípulos a evangelizar, falar do teu amor, apresentar o amor dele às nações, que os discípulos viessem ir pelos caminhos, anunciando o reino de Deus, anunciando Jesus, apresentando Jesus. E depois desse ensino da palavra de Deus, do reino de Deus, as pessoas eram preparadas para ser batizadas. E ali os discípulos batizavam elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor cooperava com eles, porque sem Jesus, irmãos, nada podemos fazer. Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Que diz assim a palavra de Deus, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha ordenado, designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Hoje não é diferente, irmão. Você não pode ver Jesus porque Jesus não está mais em carne e osso. Jesus Cristo não está mais em carne, mas pelos olhos da fé, irmão, nós podemos contemplar os milagres do Senhor. Qual é o maior milagre que Jesus nos concede nesta terra hoje, irmãos? É o milagre da salvação de almas. Jesus quer salvar as almas, irmãos. Jesus não quer apenas curar as enfermidades, não quer apenas libertar as almas, Ele quer salvar. Ele salva, Ele libera, transforma. O maior interesse de Jesus Cristo, irmãos, é salvar as almas. Por isso Ele diz para os discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder, Jesus está nos céus, mas está cooperando conosco aqui, invisivelmente, espiritualmente, usando o teu servo, a tua serva, para anunciar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Então, se você creu, como diz a palavra de Deus, quem crê e for batizado será salvo. Então, quem creu na palavra do Senhor Jesus está passando por uma apresentação da palavra de Deus, por uma preparação para descer as águas, para se batizarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não vai te salvar, irmãos. O batismo não salva o homem nem a mulher, mas é o cumprimento da justiça de Deus. É um mandamento do Senhor Jesus que nós temos que obedecer. Então, se Jesus mandou batizar, temos que ser batizados. Você vê um exemplo, Jesus Cristo não pecou, não tinha pecado. Mas Jesus Cristo, para dar exemplo para nós, Ele foi batizado pelo irmão João, o teu servo João. João batizou Jesus, e Jesus não carecia ser batizado para ser salvo. Mas Jesus deu exemplo em obediência ao Pai Celestial, que estava lá no céu e está no céu. Então Jesus falou, me dado todo poder no céu e na terra. Então, irmão, Ele está conosco. Mesmo você não vendo Jesus, Ele está no meio de nós. É como diz a palavra de Deus, que o reino de Deus está entre vós. Jesus está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O Espírito Consolador que intercede por nós, irmãos, que dá mais força para vencermos. Mas, como diz a palavra de Deus, Jesus ensinou para os discípulos, ide, ensinai e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você creu na palavra de Deus, irmão, se você pode, você tem a possibilidade, está no teu alcance de batizar, batize. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor vos abençoe e tua bênção seja completa. Jesus não carecia ser batizado para ser salvo, mas Ele deu o exemplo do Pai Celestial para cumprir com a justiça de Deus. E assim, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar os mandamentos do Senhor, tudo que o Senhor mandou os discípulos fazer, eles fizeram. Tudo que os discípulos viram, eles anunciaram. Você que tem contemplado, talvez você não vê, nós não podemos ver Jesus pelos olhos carnais, dos nossos olhos físicos, mas nós podemos contemplar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, ide ensinar o que você viu, o que você já viu de Cristo, o milagre, o poder de Deus, a transformação, a palavra do Senhor, o teu poder. Anuncie, ensine as almas, fazer discípulos, fazer pessoas discipulados, que vem aprender com Jesus. Você não vai ser o professor, o Espírito Santo de Deus é que vai interceder por nós. É Ele que vai nos ensinar usando o teu servo. Então, creia somente e verás a glória de Deus, que o Espírito Santo fale melhor em teu coração e fique para a tua meditação. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo que alguns duvidem hoje da presença de Cristo, por mais que muitos duvidam da essência de Cristo,
Continue você adorando e glorificando, porque a salvação individual, assim como Jesus Cristo foi adorado pelos seus discípulos, muitos adoraram Jesus quando viram Jesus carnalmente diante da face deles, mas muitos duvidaram. Então, irmão, não seja como Tomé. Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então, irmãos, não sejamos nós incrédulos, mas sim crente em Jesus Cristo. Porque bem-aventurados que não viram e creram. Você que não vê Jesus fisicamente, eu não vejo, mas nós cremos na tua existência, pelos olhos da fé, pela espiritualidade, nós cremos que Jesus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então que o Senhor vos abençoe a todos nós. Ide, ensinai e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar o reino de Deus pela graça e misericórdia. O batismo não vai te salvar, mas o batismo vai te despertar, que você é um cumpridor da palavra do Senhor. Você creu na palavra e além de crer, você obedece da palavra, porque quem crê, obedece, quem crê, pratica. Nós somos errantes, nós erramos, mas graças a Deus temos um que nos ajuda a nos levantarmos. Jesus Cristo levanta os caídos. Ele é o Deus poderoso das nossas vidas. Que o Espírito Santo fale melhor do teu coração e fique nesta tua meditação, que Jesus Cristo é Ele que nos ensina. Ele está conosco até a consumação do século, até Ele voltar a buscar a igreja. Jesus foi com os discípulos. Ele diz que está convosco até a consumação do século. Amém? Então Jesus foi com os discípulos, foi com os apóstolos e hoje Jesus é conosco, pela graça e misericórdia. Desde o momento que nós obedeçamos a Tua palavra, mesmo que nós tenhamos falha, mas se nós nos reconciliarmos com o Senhor vai nos perdoar, vai nos transformar e vai nos levantar. Em nome de Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo, é que eu, teu irmão Márcio Leite, dê essa mensagem aos nossos corações, para a tua meditação, Mateus 28, 16. Que Deus vos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus vos abençoe a todos vocês.